começar, eu vou só mostrar para vocês o que eu planejei para hoje. Então, hoje a gente basicamente vai fazer exemplos, né? Como a gente começou fazendo na aula passada, sobre forças conservativas. A gente vai analisar então o trabalho, as condições para que os campos de força sejam conservativos. Na aula passada, a gente mostrou várias maneiras de identificar se um campo de força é conservativo, né? Por exemplo, trabalho é independente do caminho para ir de um ponto ao outro, ou o trabalho realizado num caminho fechado é nulo sempre para a força conservativa. E a gente viu que as consequências disso é que o campo conservativo, o campo de força conservativo é irrotacional, ou seja, que o rotacional do campo de força é zero se o campo for conservativo, né? Então, a gente vai fazer uma série de exemplos, né, de cálculo de trabalho e de exemplos de forças conservativas. Eu vou fazer uma revisãozinha rápida de cálculo diferencial integral para a gente poder manipular o operador nabla, né, das diferentes maneiras, né? E eu vou fazer isso para a gente conseguir mostrar formalmente, demonstrar formalmente, né, que todos os campos de força tipo central, né, a gente tem vários exemplos comuns desse tipo de campo de força, né, todos eles, independente de que tipo de força central eu estou falando, eles vão ser todos conservativos, né, mas automaticamente vão obedecer conservação de energia mecânica, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Então, na aula que vem, a gente vai usar o conceito de força conservativa para definir energia potencial, e depois da energia potencial a gente pode ainda escrever a energia mecânica, né, do sistema. Então, na aula passada, a minha conexão caiu, né? Quando eu estava resolvendo o último exercício, eu vou só retomar ele, né? Então, eu tenho um campo de força que tem esta forma, né? O campo de força depende das coordenadas, né? A componente x dessa força é y, a componente y dessa força é menos x, ou seja, isso é um campo de força, né? A cada ponto do espaço eu tenho um módulo, uma direção e um sentido para esse campo de força, né? Para a força naquele ponto, né, espacial. Eu quero determinar se esse campo de força aqui é conservativo, certo? E depois, neste campo de força, eu quero calcular qual é que é o trabalho, né, para mover a partícula sobre um semicírculo, né, de raio 1 no hemisfério superior. Então, só para lembrar, na aula passada, eu vou tentar mostrar que essa força aqui é conservativa ou não, usando o conceito de rotacional, né? Lembrando que rotacional é esta quantidade aqui, né? É o produto vetorial do operador nabla pelo campo de força, né? Então, só vou lembrar algumas coisinhas do cálculo vetorial, né? Como é que eu calculo produto vetorial de dois vetores AB, né? Eu posso calcular rapidamente o produto vetorial AB através dessa fórmula mnemônica, né? Fórmula de bolso, né? Que é o determinante de uma matriz 3x3, onde a primeira linha dessa matriz 3x3 são os... claro que aqui eu estou fazendo tudo em coordenadas cartesianas, né? A primeira linha dessa matriz 3x3 são os vetores unitários, né? Os versores cartesianos, IJK. A segunda linha dessa matriz 3x3 são as componentes cartesianas do primeiro vetor, que é o vetor A, que está aqui. E a última linha são as componentes cartesianas do vetor B. Isso é produto vetorial AB, dois vetores. O operador nabla, ou BEL, né, que a gente vai utilizar bastante, ele pode ser encarado como um vetor cartesianas, né, cujas componentes cartesianas são as derivadas parciais nas direções cartesianas. Então, a componente x do operador BEL é a derivada parcial relativa a x, a componente y dele é a derivada parcial relativa a y, e finalmente a componente z dele é a derivada parcial relativa à componente z. Lembrando, quando a gente toma a derivada parcial relativa a uma variável, as outras são consideradas constantes, né? Então, eu vou encarar que o operador del é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais, né? E aí eu consigo, então, rapidamente obter quanto é que é um rotacional de um campo de força F, né? Basicamente é o produto vetorial, entre aspas, né? Produto vetorial do operador nabla com o campo de força F, que é um vetor. Então, aqui no nosso caso, seria o calcular o determinante desta matriz, né? Vetores unitários, as componentes do primeiro vetor, que é o del, que são as derivadas parciais, e as componentes do segundo vetor, que são as componentes da força, né?
No nosso caso específico, aqui eu vou colocar explicitamente, né? Então a primeira linha são os versores, a segunda linha as derivadas, a terceira linha então são as componentes da força F, né? Todas elas, x, y, z. Aqui, claro, vocês, para calcular o determinante dessa matriz 3x3, vocês calculem como vocês sabem calcular determinante de matriz 3x3. Eu aprendi no ensino médio desta maneira, né? Eu expando mais duas colunas, onde eu copio as duas colunas, e aí eu faço as multiplicações nas diagonais. Isso foi a maneira que eu aprendi lá no passado. Nós calcule o determinante dessa matriz aqui. Claro, tomando as derivadas parciais corretamente, né? Lembrando que no nosso caso, as componentes, né, da força F, né, se vocês olharem aqui a expressão da força, a componente x é y, a y é menos x e a z é zero. Essa força não tem componente na direção z. Então, tá aqui, y menos x e zero, as componentes, né, do campo de força F. Né? Cartesiano. Bom, quando eu faço o cálculo para obter o determinante, né, então aqui, do meu jeito que eu calculo, eu faço então a multiplicação nas diagonais, é claro, aplicando então as derivadas parciais sobre cada variável, né? Por exemplo, aqui eu tenho i chapéu, derivada parcial em y de zero, que dá zero. E j chapéu, derivada parcial em z de y, que dá zero. K chapéu, derivada de x, de menos x, que dá menos 1, e assim por diante. Quando eu faço esses procedimentos, né, eu vou obter menos 2k como determinante, né, que é um vetor, né? O rotacional de um vetor é um vetor. É o vetor, nesse caso, é o vetor menos 2k, que é o vetor não nulo, né? Significando que o rotacional desse campo de força é diferente de zero, e isso implica, então, que esse campo de força aqui não é conservativo. Se ele fosse conservativo, o campo de força teria rotacional nulo, né? Lembrando que os campos de força conservativos são irrotacionais. Eles têm que ter rotacional zero. Aqui eu só estou representando graficamente algumas das linhas de campo para essa expressão do campo de força F, né? Então, para cada ponto espacial aqui, eu designei qual é, que é a direção e sentido e mais ou menos o tamanho do módulo, né, do vetor força, né? Só para mostrar um deles, tá? Aqui eu estou no ponto x igual a 0, y igual a 1, né? X igual a 0, y igual a 1, vai te dar um vetor que é i chapéu, de tamanho 1. Tá? Por isso que ele está apontando para a direita, que é a direção do versor i chapéu, né? O versor i chapéu é para essa direção aqui, né? E tem módulo 1. Se eu vou para o ponto 0, 2, né? Eu vou estar, de novo, eu vou estar apontando na direção y e tem tamanho 2. Então, está aumentando de uma unidade em uma unidade se eu vou subindo aqui no eixo dos y. Se eu repetir esse procedimento para outros pontos aqui nos outros eixos, né? Então, no eixo do x, tanto positivo quanto negativo, e no eixo y negativo, vocês conseguem construir todas as linhas de campo, né? As linhas de campo, esquematicamente, é isto, né? Vocês conseguem ver que ele é tipo um redemoinho, né? As linhas de campo giram, né? Giram em torno da origem nó, tá? E tá claro que um campo de força que tem esse comportamento, né? Onde as linhas de campo giram, vão ter rotacional não nulo, tá? Tem rotacional diferente de zero. Em geral, eu vou ter rotacional nulo quando as linhas de campo ou são campo uniforme, ou seja, as linhas de campo apontam todas para uma mesma direção, ou se as linhas de campo são radiais, tá? Ou seja, não gira, só sai radialmente. Nesses dois casos, sempre o rotacional vai dar zero. Nesse caso aqui, então, tem um giro das linhas de campo. Então, a gente mostrou que esse campo de força aqui, no plano, é não conservativo, né? Ele tem rotacional diferente de zero. E agora eu vou calcular quanto é que é o trabalho realizado em cima desse campo, né, de força para fazer esse deslocamento aqui, né? Eu quero calcular o trabalho para ir de A até B, que é um semicírculo de raio 1, né? Então, aqui no hemisfério superior, o meu caminho, né, para ir de A até B vai ser o círculo de raio 1. Então, eu vou partir do ponto 1, 0, né, coordenada 1, 0, que é o ponto A, faço o círculo de raio 1 no hemisfério superior, chego no ponto B, que tem coordenadas menos 1, 0. Né? Vamos calcular.
trabalho, né? Na aula passada a gente aprendeu já a calcular o trabalho escrevendo as componentes, né, da força e calculando explicitamente o produto escalar FDR, que é o integrando da integral de caminho, né? Aqui eu vou ensinar uma outra maneira de calcular trabalho, que é parametrizando no tempo, né, as coordenadas do vetor posição. Então, enquanto a partícula está se deslocando aqui no círculo, né, eu posso escrever as coordenadas x e y em termos do tempo, né? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer isso. Então, aqui eu tenho o vetor posição. O vetor posição, as componentes cartesianas são as coordenadas x e y, enquanto a partícula se movimenta, essas coordenadas, claro, dependem do tempo, então x é x de t e y é y de t, né? Lembrando que o raio do círculo é unitário, né? Isso tem um vínculo, então, para as coordenadas, né? X² mais y2 é igual a 1, que é a equação do círculo, né? De raio 1, certo? Como é que eu vou escrever, então, x e y, as coordenadas em termos do tempo? Bom, a gente pode escrever, lembrando coordenadas plano polar, né? A relação de x e y com seno e cosseno de θ, né? Então, o meu ângulo aqui vai ser ômega-t, né? Ômega t vai ser ângulo, então aqui eu tenho cosseno de ômega t e seno de ômega t, ou seja, cosseno de θ e seno de θ, né, onde o θ eu estou fazendo ele variar no tempo, né, que é o comum, né, no nosso caso. Lembrando que se vocês calcularem o módulo do vetor posição, ele vai dar exatamente 1, né, vai dar cosseno quadrado mais seno quadrado, que é exatamente 1. Os ângulos então estão variando com o tempo, né. No nosso caso, para mapear o círculo de raio 1 no hemisfério superior, né, a gente vai ter o tempo variando de 0 até π sobre ômega. Dá para checar bem isso, bem corretamente isso, só checando o início e o fim, né, o ponto de partida e o ponto de chegada, que são os pontos 1, 0 e menos 1, 0. Por exemplo, em t igual a 0, que é o início dos tempos, né, em t igual a 0 aqui eu vou ter coordenada x, cosseno de 0, que é 1, e seno de 0, que é 0. Então, nesse ponto aqui. No final, quando eu tenho tempo π sobre ômega, em que coordenadas eu vou estar? Se eu colocar π sobre ômega aqui, eu vou estar em cosseno de π, que é menos 1, né? E aqui eu vou estar com seno de π, que é 0. Então, eu vou estar exatamente no ponto B, que tem coordenadas menos 1, 0. Então, se o tempo variar de 0 até π sobre ômega, eu cubro todos os pontos sobre o círculo aqui no hemisfério superior, parte de cima. Muito bem, então se eu escrevi as coordenadas parametrizadas em termos do tempo, né, na verdade eu escrevi o ângulo, né, em termos do tempo, aí eu consigo calcular quanto é que é o vetor dr, que é o vetor infinitesimal de deslocamento, né. Lembrando que a gente já fez isso na aula passada, a gente reescreve o dr como dr dt. Então aqui eu vou escrever a derivada, né, temporal do vetor posição, que são as derivadas temporais das componentes cartesianas do vetor posição, né, certo? Então aqui eu vou ter que calcular a derivada dos cosseno e do seno, os versores unitários do cartesiano são vetores constantes, né? Então a derivada do claro, multiplicado por dt, né? A derivada do cosseno, então, é menos seno, e, claro, a regra da cadeia ainda sobra um ômega aqui na frente. Né? Aqui é a derivada do cosseno, e aqui é a derivada do seno, né, da cosseno, mais multiplicado pelo ômega por regra da cadeia. Feito isso, a gente consegue já, a gente sabe o campo de força já conhecemos, né, esse daqui, que é esse campo de força que gira aqui as linhas de campo. Aí a gente consegue já calcular o integrando da integral de caminho para calcular trabalho, né, o FDR. Então, o FDR, se eu sei as componentes, né, tanto da força quanto do DR, né, é só calcular isso, né, é as componentes x com componente x, né, componente x da força com componente x do vetor de deslocamento, componente y da força, componente y do deslocamento. No nosso caso, as componentes x e y do deslocamento têm esta cara aqui, né? dx dt, dy dt. Né? Basicamente são as velocidades, né? E aí a gente vai fazer a continha, né? Componente com componente, né? Então a gente vai multiplicar componente x da força, que é y, por componente componente x da força, que é y, com a componente x do vetor dr, né? Que é menos ômega seno de ômega t dt. Aqui. Menos y, ômega dt.
mais componente y da força, que é menos x, com a componente y do dr, né? Que é o ômega cosseno de ômega t, dt. Tá aqui, menos x, ômega cosseno de ômega t, dt. Certo? Lembrando que y e x estão parametrizados em termos de seno de ômega t, cosseno de ômega t. Com isso, então, eu vou ter o quadrados de seno de ômega t e cossenos de ômega t ao quadrado, né? Então, aqui eu substituo y e substituo x em termos de senos e cossenos, né? Com isso aqui, então, eu tenho fatores comuns, né? Que é o menos ômega e multiplicado por seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de ômega t, que é 1, né? Multiplicado por dt. Então, o resultado do produto escalar é FDR, que é o integrando da integral de caminho para calcular trabalho, né? Basicamente, no nosso caso, desse jeito que a gente está calculando o integrando, né? Vai dar menos ômega dt. E aí a gente pode já calcular o trabalho. O trabalho para ir de A até B, então é a integral de caminho, né? FDR, a integral de FDR, que é a integral de caminho, para ir de A até B, certo? O caminho a gente já sabe, é o semicírculo superior, o hemisfério superior, né? Aqui o FDR, vocês conseguem ver que vai ser uma integração em tempo, né? Porque FDR é uma constante menos ômega multiplicado por dt. Então, tá aqui. Então, o integrando é menos ômega dt. Então, os limites de integração vão ser os limites de integração no tempo. Eu mostrei para vocês aqui que nosso tempo vai rodar de 0 até π sobre ômega para cobrir todos os pontos nesse semicírculo superior, de raio 1. Muito bem, coloquei 0 até π sobre ômega para os limites da integral. A integral é tranquila de calcular, né? Menos ômega, constante. A integral de dt, t calculado de 0 a π sobre ômega. Substituindo, então, o limite superior, que é π sobre ômega, sobra, então, aqui, né? Menos π, né? Para o trabalho realizado sobre esse campo de força, né? Para desenvolver aquele semicírculo, né? A partir de 1, 0 para menos 1, 0. Então, o trabalho aqui é diferente de 0, né? E vale menos π. O sinal aqui, até comentou o sinal do trabalho, né? Na aula passada. O fato do trabalho ser negativo significa que a gente está andando contra as linhas de campo, né? Aqui no meu caminho, o caminho está sendo desenvolvido contra as linhas de campo que estão rodando em sentido horário e o meu caminho aqui em sentido anti-horário, né? Então, por isso é que o sinal do trabalho é negativo. Eu posso continuar calculando, né? Qual é que é o trabalho para ir de B até A por baixo, né? Pelo semicírculo inferior, né? Ou seja, desenvolver ir de B até A, né? Pelo círculo inferior. Como é que eu vou fazer isso? Bom, é só mudar os limites de integração, né? Para corresponder aos pontos B até A, pela parte de baixo, né? Do círculo, os limites de integração aqui no tempo vão ter que rodar de π sobre ômega, que já está no ponto B, né? E voltar no ponto A por baixo, né? Ou seja, 2π sobre ômega, né? 2π sobre ômega. Você pode checar que os pontos correspondentes são exatamente o menos 1, 0 e 1, 0 no A, quando eu faço o desenvolvimento do tempo aqui por baixo, né? Se eu recalcular, então, essa integral nova, né, trocando os limites, o tempo, então, vai ser calculado do limite superior, 2π sobre ômega, menos o limite inferior, que é π sobre ômega. De novo, vai dar menos π para o trabalho realizado por baixo, né, para fazer o ir de B até A, pelo semicírculo inferior, para completar um caminho fechado, né? Então, por baixo, eu tenho mais um menos π. Então, se eu calcular qual é que é o trabalho realizado para fazer um caminho fechado, né? Vou e volto no ponto A sobre um círculo de raio 1, né? Que na nossa representação é isto, né? Trabalho para um caminho fechado, a bolinha significa caminho fechado, né? Onde o caminho fechado é o círculo de raio 1. Basicamente vai ser a soma, né? Do trabalho realizado indo no semicírculo de A até B no hemisfério superior, mais e de B até A pelo hemisfério inferior no círculo de raio 1. Se eu somar esses dois trabalhos individuais, né, para fechar o caminho completo, como a soma desses dois caminhos, né, em cima e embaixo, eu vou somar menos π com menos π, são os dois trabalhos que a gente acabou de calcular, né? Isso vai dar menos 2π, né?
Então, mostramos de novo aqui, para outra maneira de calcular o trabalho, né, que o trabalho realizado é diferente de zero. Trabalho realizado para desenvolver um caminho fechado, né, nesse campo de força dá diferente de zero. Lembrando que, a gente mostrou na aula passada, que se o campo fosse conservativo, né, o trabalho realizado para fazer um caminho fechado nesse campo deveria ser zero. Como não é zero, o trabalho de caminho fechado, esse campo de força não é conservativo. Então aqui a gente mostra de duas maneiras, né? Duas maneiras que esse campo de força que a gente mostrou no plano, né? Esse daqui, né? Tem esta cara aqui de campo, não é conservativo de duas maneiras, né? Tanto mostrando que ele tem rotacional diferente de zero, quanto o trabalho realizado por um caminho fechado aqui também não dá zero. Né? Continuando a questão de aplicação, né, da questão do trabalho, como a gente calcula trabalho através da integral de caminho, né? Agora eu quero fazer dois exemplos relativos à força magnética, tá? Então eu tenho uma partícula carregada que está sujeito a um campo magnético B, tá? A gente sabe que quando isso acontece, na física 3, do eletromagnetismo, né? A força que vai atuar sobre a partícula, né? Se essa partícula carregada entra num campo magnético, é a força magnética, e a força magnética tem essa expressão, né? É a carga da partícula multiplicada pelo produto vetorial, a velocidade vetorial campo magnético. Né? Eu consigo obter quanto é que é a expressão da força magnética a partir da multiplicação da carga por esse produto vetorial, né? Velocidade versus campo magnético. Agora eu quero calcular qual é que é o trabalho, né, realizado sobre esse campo quando eu desloco a partícula nesse campo magnético, né, sujeita a essa força magnética. Certo? Então a gente sabe que trabalho é a integral de caminho FDR, né? Eu posso daqui, ao invés de integrar, eu posso calcular quanto é que é o elemento infinitesimal de trabalho, né? Então eu tiro a integração daqui, né? Então o elemento infinitesimal de trabalho vai ser basicamente o integrando, né? O integrando FDR, força escalar dr, vai me dar o elemento infinitesimal de trabalho realizado num campo de força F, certo? Para a força magnética especificamente, né? O elemento infinitesimal de trabalho da partícula sujeita ao campo magnético vai ser força magnética escalar dr, né? A força magnética, escrevendo dr em termos da velocidade, né? Onde dr é dr dt dt, né? Vai ser escrita então como força magnética escalar velocidade dt. Então, para eu saber o elemento infinitesimal de trabalho no campo magnético, né? No campo magnético, sujeito à força magnética, eu preciso saber quanto é que é o produto escalar força magnética com a velocidade. Então, aqui eu vou calcular quanto é que é o produto escalar da força magnética com a velocidade. Então, aqui estou escrevendo a expressão da força, né? Que V vetorial B, escalar V. Né? Essa quantidade que está aqui, que é um produto vetorial escalar com um vetor, é chamado no cálculo vetorial, né, ou na álgebra linear geometria analítica, né, de produto misto vetorial. É misto porque eu tenho um produto vetorial e também um produto escalar. Né? Então, misturando os dois tipos de produto de vetores. Né? Então, aqui eu vou ter que calcular este produto misto, né? V vetor B, escalar ou a velocidade. Né? O produto misto vetorial, se vocês lembrarem da geometria analítica, né, eu posso ter uma identidade onde eu posso girar ciclicamente os vetores que estão aqui nesta ordem, né, 1, 2, 3 no produto misto, e eu continuo tendo o mesmo valor. O que eu quero falar é isso daqui, né? Se eu tenho três vetores ABC, né, e eu tenho um produto misto AB vetorial escalar C, e isso igual a CAB e igual também a BCA. Ou seja, eu posso girar ciclicamente, né, a ordem ABC e o produto misto vai dar o mesmo valor. Tá? Eu vou fazer isso aqui nesse produto misto da força magnética com a velocidade. Né? Então aqui eu tenho ABC, né? Isso pode ser escrito como CAB, ou seja, CAB é a velocidade e o B é o campo magnético. Então eu posso escrever usando essa identidade aqui, né? Esse produto misto como sendo V vetorial V escalar B. Né? Isso é a mesma quantidade anterior.
Lembrando que V vetorial B, qualquer produto vetorial de dois vetores iguais é zero, né? Isso significa que o produto escalar força magnética com o vetor velocidade sempre é zero, né? E aí eu tenho uma consequência, né? O elemento infinitesimal de trabalho, né? Para realizar um caminho, né, no campo magnético sujeito à força magnética vai ser sempre zero. Então, para qualquer deslocamento infinitesimal dr num campo magnético, o trabalho realizado neste campo, né, para deslocar a partícula no campo magnético, é nulo. Isso significa que o trabalho total, né, o trabalho para ir de um ponto ao outro, num campo de força, onde o campo de força é a força magnética, sempre vai ser zero, certo? A consequência disso, do ponto de vista da dinâmica, é que na aula passada, por exemplo, a gente mostrou que o trabalho realizado para ir de um ponto ao outro, se a força é a força resultante, né, é igual à variação da energia cinética da partícula. Né? Então, se eu estou num caso onde a força líquida, a única força que está atuando sobre a partícula é a força magnética, eu vou ter uma consequência sobre as velocidades da partícula. Né? Eu mostrei, então, aqui que no campo de força magnético, o dW, né, o elemento infinitesimal de trabalho é sempre nulo, ou seja, o trabalho para ir de um ponto ao outro, ou seja, do ponto 1 ao ponto 2, que seria o W12, sempre vai ser zero. Né? Isso é igual à variação da energia cinética, que é a diferença da energia cinética no ponto 2 comparado com o ponto 1. Como o W vai ser sempre zero no campo magnético, isso significa que as energias cinéticas no ponto 1 e no ponto 2, ou seja, em quaisquer dois pontos, né, vão ser sempre igual. Como a massa da partícula é igual, isso significa que os quadrados das velocidades nesses dois pontos têm que ser igual. Isso significa que o módulo da velocidade, né, em quaisquer dois pontos, de uma partícula carregada num campo magnético, vão ser sempre iguais. Significa que a partícula se move com velocidade constante, né, dentro de um campo magnético, certo? Essa é a consequência do fato que o trabalho realizado dentro do campo magnético é zero. Eu posso mostrar essa propriedade, né, que a partícula desenvolve movimento com um modo de velocidade constante de outra maneira. Também posso calcular de outra maneira, que é essa daqui, tá? Eu vou mostrar da mesma maneira que o módulo da velocidade no campo magnético é constante. Tá? Então, eu vou aqui mostrar isso em termos da aceleração. Tá? Então, aqui a gente sabe a expressão da força magnética, que é vetorial, que multiplica o produto vetorial V vetorial B. Né? A aceleração, se a única força que atua sobre a partícula é a força magnética, eu posso escrever, então, o vetor aceleração, pela segunda lei, como sendo a força magnética sobre a massa, né? 1 sobre a massa vezes a força magnética. E aqui eu vou calcular quanto é que é a projeção da aceleração na direção da velocidade. Ou seja, eu vou calcular, né, eu vou fazer o cálculo aqui produto escalar, produto escalar, aceleração escalar V. Isso significa que eu estou projetando a aceleração na direção da velocidade. Isso significa, então, que eu vou calcular, então, esta quantidade projetada em V. Né? Ou seja, a aceleração é 1 sobre a massa, a força magnética, escalar velocidade. A gente sabe que isso aqui é zero, né? Acabamos de mostrar, né, que eu posso usar aquela propriedade de girar aqui ciclicamente os vetores no produto misto, isso vai dar zero. A gente já sabe, né? A escalar V é a informação que a gente tem, vai dar zero sempre, né, num campo magnético. Significa que esses dois vetores aqui são perpendiculares, né? Se o produto escalar é nulo, significa que a aceleração é sempre perpendicular à velocidade. E significa que o vetor V é tangencial ao movimento, né? Significa que o vetor aceleração é sempre perpendicular ao movimento da partícula. Né? Nesse sentido, a gente sabe que a aceleração aqui é tipo centrípeta, né? No campo magnético, né? Onde a partícula carregada é sujeita a uma força magnética. A partir dessa propriedade aqui, eu vou mostrar que essa propriedade implica que o módulo da velocidade da partícula é constante. Então, para isso, eu vou ter que abrir quanto é que é o produto escalar A escalar V. Tá? Então, A escalar V, eu posso escrever como... O A eu vou escrever em termos da velocidade, né? Então, o A é dv dt, a derivada da velocidade relativa ao tempo. Escalar V, seja na nossa notação compacta, A escalar V pode ser escrito como V ponto escalar V, certo? Agora, eu quero calcular quanto é que é V ponto escalar V. Tá?
Para fazer isso, eu vou fazer uma continha rápida aqui em separado. Eu sei que V escalar V é V quadrado, né? V escalar V é V quadrado. Se eu derivar ambos os lados dessa relação, que é verdadeira, né? Temporalmente, no lado esquerdo eu vou derivar temporalmente o produto escalar V, e no lado direito eu vou calcular a derivada temporal de V quadrado. Aqui na esquerda, a derivada do produto vetorial, a gente usa a regra do produto, né? A derivada, né? Então seria V ponto vezes V escalar V mais V escalar V ponto. Isso é, então, 2 vezes V ponto escalar V. E no lado direito, a gente vai derivar o V quadrado. Então, isso é 2V. Lembrando que V depende do tempo, né? V é um V de t, né? Então, isso dá 2V derivada de V. Então, é 2V, V ponto. Certo? Daqui, desta relação, né, a gente consegue mostrar que V ponto escalar V é V, V ponto. Tá? Lembrando que V é o módulo da velocidade, do vetor velocidade. Né? Então, a gente pode escrever A escalar V, que é o produto escalar AV, aceleração com velocidade, que é V ponto V, isso ainda pode ser escrito como V produto multiplicado por V ponto. Então, tá aqui A escalar V, que a gente sabe que é zero, né? Pode ser escrito como sendo o módulo da velocidade multiplicada por a derivada de V. Isso é zero, né? A gente mostrou ali em cima, são perpendiculares, o A e o V. Né? Como a velocidade, o módulo da velocidade é sempre nulo, porque a partícula está se deslocando, né? Esta equação aqui implica que V ponto é zero. O que V ponto igual a zero nos diz? Nos diz que a derivada temporal do módulo da velocidade é zero, e significa, então, que o módulo da velocidade é constante, é uma quantidade constante no tempo. E aí a gente consegue mostrar mais uma vez, né, de outra maneira, que o movimento realizado pela partícula num campo magnético, né, se a força resultante é só a força magnética, o módulo do vetor velocidade da partícula vai se manter constante, certo? Isso se dá porque a força, né, aqui neste caso é sempre perpendicular ao movimento da partícula, é uma aceleração centrípeta, né, e automaticamente a velocidade da partícula vai se manter constante. A partir daqui, só para entender o que eu vou fazer da agora em diante, eu vou fazer primeiro uma revisão rápida de cálculo diferencial vetorial, certo? Eu vou fazer essa janela matemática um pouquinho aqui com você, só para brincar um pouco, para lembrar ou revisar essas operações, porque eu vou utilizar para mostrar formalmente que todos os campos de força central são campos conservativos. Tá? Então, para fazer isso, eu vou precisar todo um maquinário do cálculo diferencial vetorial, certo? Então, eu vou fazer essa revisão para a gente poder mostrar que todos os campos de força centrais são conservativos, ou seja, eu vou mostrar que todos os campos de força central, independente da cara deles, eles vão ter rotacional nulo, então, ou seja, todos os campos de força central são irrotacionais, né? Irrotacionais. Tem rotacional nulo, né? Certo? Então eu vou precisar revisar, perdão, eu vou precisar revisar o conceito de gradiente, divergente e rotacional, certo? De gradiente, divergente e rotacional, certo? Para lembrar como é que é o calculado, né, o gradiente, divergente e rotacional, eu vou precisar lembrar dois conceitos, né? Eu vou usar aqui sempre o sistema de coordenadas cartesiano, só para facilitar a nossa conta. Né? Sempre cartesiano por enquanto, depois no futuro a gente pode mudar o sistema de coordenadas. Né? Então aqui eu vou lembrar o que é um campo escalar. Tá? Um campo escalar é uma função, né, das coordenadas. Então eu vou chamar de φ o meu campo escalar, que nada mais é que uma função das coordenadas x, y, z, as coordenadas cartesianas. Né? Qualquer função das coordenadas pode representar um campo escalar. Né? Campo escalar é, por exemplo, um campo de temperatura, campo de pressão, ou seja, uma quantidade física escalar, né? Que pode variar espacialmente o valor. Né? E campo vetorial. A gente já está trabalhando com campos vetoriais. Né? Campos vetoriais são quantidades desse tipo. Né? São
vetores, onde as componentes cartesianas desses vetores, né, dependem, né, mudam espacialmente. A gente acabou de fazer um exemplo onde as coordenadas, as componentes do vetor força, né, dependiam das coordenadas espaciais, né. Então, o caso geral de um campo de força, um campo vetorial, né, que eu estou chamando de A, é um vetor onde as componentes, né, x, y e z desse vetor dependem das coordenadas, certo? Então, eu estou definindo o campo escalar, campo vetorial. Se eu sei que é um campo escalar e um campo vetorial, o que é um escalar e um vetor, um campo vetorial, eu vou calcular, então, aquelas três quantidades, né? Gradiente, divergente e rotacional, só para lembrar, né? Lembrando que a gente já viu quem é o operador del ou nabla, né? O operador del eu posso encarar como um vetor cujas componentes são as derivadas parciais em cada direção cartesiana. Né? Vamos começar com a primeira quantidade, que é gradiente. Né? Como é que eu calculo um gradiente? Né? Gradiente de um campo escalar, tá? Que representado matematicamente esta quantidade aqui, é nabla φ, né? Gradiente de um campo escalar φ, certo? O gradiente de um campo escalar é um vetor, tá? Quem é esse vetor? Eu vou aplicar as derivadas parciais naquela função φ. Tá? Então, o gradiente da função φ é este vetor, onde as componentes cartesianas desse vetor, gradiente, né, são as derivadas da função escalar φ em cada uma das direções espaciais, x, y e z. Então, tá aqui, em cartesianas está tranquilo como calcular o gradiente do campo escalar φ. Né? É um vetor cujas componentes são as derivadas de φ em cada uma das direções cartesianas. Né? Vamos para o divergente. Né? Divergente aí de um campo vetorial A, né? Que na notação matemática tem essa forma. Né? Divergente do campo vetorial A é o produto escalar do nabla com o vetor A. Então, é um produto escalar de dois vetores. Né? Nabla, o operador del, com o campo vetorial A. Certo? Aí a gente pode usar, como a gente sabe calcular, produto escalar de dois vetores, né? Onde o primeiro vetor é o nabla, o segundo vetor é o A. Se fossem dois vetores mesmo, né, seria apenas a multiplicação componente a componente das componentes x com x de cada um dos vetores, mais y com y, mais z com z das componentes de cada um desses vetores. E a mesma coisa acontece aqui, só lembrando que o del, né, as componentes são derivadas, né? São derivadas, então não tem muito mistério. Vai ser componente com componente, né? Então, componente x do del, que é derivada em x, componente x de A, que é AX. Isso daqui. Então, é derivada em x de AX. Mais componente y do del, que é derivada em y, componente y do A, que é o AY. É derivada de AY relativo a y. E mais componente z do del, que é derivada em z, componente z do A, que é o AZ. Então, a maneira que eu calculo o produto escalar é o mesmo como se fosse dois vetores, só a única diferença é que as componentes do del são derivadas. Tá? O que eu obtenho, você consegue ver aqui, né? A derivada vai ser uma soma de derivadas, né, das componentes cartesianas do vetor A, né, relativo a cada uma das coordenadas espaciais. Isso vai me dar uma função, né, uma função escalar, né, uma função de x, y, z. Né? Então, o produto escalar nabla A, que é o divergente do campo A, né, me dá uma função escalar. Certo? Mas, a princípio, é só calcular essa soma dessas derivadas, né, as derivadas em cada direção das componentes cartesianas do campo A. E, finalmente, o rotacional. O rotacional a gente já aprendeu a calcular. Né? O rotacional a gente pode calcular como determinante desta... Esqueçam isso daqui, está errado, tá? O lado direito está errado as componentes. Basicamente, é o determinante da matriz 3x3, né? Como eu falei para vocês, né? A primeira linha são os versores, a segunda linha são as componentes do del, que são as derivadas parciais, e a terceira linha são as componentes cartesianas do campo A, né? A x, a y, a z. É só calcular isso. Então, está definido em cartesianos as três quantidades de interesse nosso. Né? Gradiente, divergente e o rotacional. Lembrando que o rotacional é um vetor, né? O resultado desse produto vetorial é um vetor. Né?
E o divergente é um escalar, né? Uma função escalar. Exemplo prático, né? Rapidamente aqui para a gente aprender a calcular como é que a gente opera, né, o cálculo daquelas três quantidades, gradiente, divergente e rotacional. Né? Sendo que o rotacional a gente já calculou, né, no exemplo. Né? Então, para o meu campo escalar, por exemplo, eu vou usar esta função. Lembrando que o campo escalar é uma função das coordenadas x, y, z. Né? Então, eu vou usar aqui o campo escalar fica como sendo esta função das coordenadas x, y, z. X ao quadrado, y, z3. Certo? E um campo vetorial que tem esta forma aqui, né? O meu campo vetorial, que é um vetor que depende das coordenadas, né? Tem esta forma aqui, no 3D, né? A componente x do campo vetorial tem vale vale xz. A componente y desse campo vetorial vale menos y2. E a componente z desse campo vetorial vale 2x ao quadrado y. Então, as componentes cartesianas desse vetor dependem das coordenadas. Isso constitui um campo vetorial. Então, dado esse campo escalar e este campo vetorial, eu vou calcular todas aquelas três quantidades, né? O gradiente de φ e o divergente rotacional de A. Começamos, então, com o gradiente, né? O gradiente desse campo escalar aqui, tá? Lembrando, quem é o gradiente? É um vetor cujas componentes cartesianas são as derivadas da função φ relativo a cada uma das coordenadas espaciais, né? É este vetor aqui, né? Então, vamos lá, no nosso caso, a função φ tem esta forma, vamos calcular cada uma das componentes, né, do gradiente de φ, tá? Vamos calcular a componente x, que é dφ dx. Dφ dx é se derivar aqui em x, considerando as outras coordenadas como constantes, né? Então, se eu derivar em x, o φ, isso vai dar 2x yz3. Tá aqui. 2x yz3 é a componente x do vetor gradiente de φ. Calculamos agora a componente y do gradiente, né? Então, derivamos em y, isso vai dar x ao quadrado z3. Né? X ao quadrado z3 é a componente y do gradiente. Finalmente, a componente z do gradiente é dφ dz. Né? Então, isso aqui é 3z ao quadrado, x2y. 3x2yz ao quadrado é a componente y do gradiente. Isso aqui, então, já calculamos quanto é que é o gradiente dessa função escalar aqui. Né? É este vetor aqui, né? É um vetor que depende das coordenadas espaciais. As suas componentes, né, são funções das coordenadas espaciais. Né? Então, é um vetor. Agora vamos, dado o campo vetorial desta maneira aqui, vamos calcular o divergente de A. Divergente de A, que vai me dar uma função das coordenadas, né? Como a gente mostrou, o gradiente de A é esta quantidade aqui, né? É a soma das derivadas em cada uma das direções das componentes cartesianas do vetor A, do campo vetorial A. Né? Derivou a x em x, derivou a y em y, derivou a z em z. Só para lembrar que eu só estou mostrando explicitamente, né, colocando aqui explicitamente, quem são as componentes x, y e z do campo vetorial. A componente x é xz, a componente y é menos y², e a componente z é 2x2y. Tá? E aí está tranquilo de calcular, né, o gradiente de A. Derivada de AX em X, dá Z. Mais derivada de AY em Y, isso vai dar menos 2y, aqui, mais a derivada de AZ em Z. Aqui a AZ não tem dependência em Z, então é zero a derivada dela em Z, né? Mais zero. E aí, finalmente, temos quem é o divergente do campo A, né? É a função z menos 2y, que é uma função escalar das coordenadas. Né? Certo? E, finalmente, o rotacional do vetor A. Ou seja, eu vou calcular ele através a expressão de bolso, que é o determinante da matriz 3×3, com as linhas que a gente já conhece como é que tem que ser colocadas. Né? A primeira linha são os versores cartesianos, a segunda linha são as componentes do operador del, que são as derivadas parciais de cada direção, e, finalmente, a última linha são as componentes, né, x, y e z, do campo vetorial A. Então, que é aqui, ó, xz menos y², 2x2y.
y, certo? Se eu calcular o determinante dessa matriz aqui, eu vou ver que o vetor que eu vou obter é este cara aqui, né? 2x ao quadrado é a componente x, e x menos 4xy é a componente y. O vetor rotacional de A aqui não tem componente z. Ele é um vetor, o rotacional de A é um vetor que existe no plano, né? No plano xy. Não tem componente z, certo? Então a gente fez uma revisãozinha rápida de como calcular gradiente, divergente e rotacional. Aqui mais um exemplo, né, para cálculo de rotacional. Aqui é interessante. Agora eu vou começar a construir as quantidades que eu vou precisar para mostrar que campos de força centrais são irrotacionais, ou seja, têm rotacional nulo, né, e portanto são conservativos, né, todos eles, certo? Vamos lá. Então eu vou fazendo a continha aos pedaços para a gente ter informações necessárias para mostrar que os campos de força têm rotacional nulo. Então aqui eu vou calcular mais uma conta, mais um exemplo, né? Eu vou calcular agora o rotacional de um vetor específico, né? Que pode ser encarado como um campo de força, né? Um campo vetorial, né? Um campo vetorial, né? Que é o vetor posição, né? Se vocês olharem aqui o vetor posição, onde as componentes do vetor posição são as coordenadas da partícula, né? Se vocês olharem a cara do vetor posição, ele é justamente a definição, né? Respeita a definição de campo vetorial. O que é um campo vetorial? É um vetor cujas componentes dependem das coordenadas. Então, o vetor posição, eu posso pensar ele também como um campo vetorial, né? Certo? E se ele é um campo vetorial, eu posso calcular o rotacional dele, né? Que é uma das operações diferenciais sobre campos vetoriais, né? Então, aqui eu vou calcular explicitamente quanto é que é o rotacional do vetor posição em coordenadas cartesianas, né? Bom, para calcular o rotacional de R, eu vou calcular o determinante da matriz 3×3, né? Versores, derivadas e as componentes do último vetor, que é as componentes do vetor posição x, y e z. Aqui eu estou fazendo a minha maneira de calcular o determinante, né? Então eu expandi mais duas colunas e aí eu calculo os produtos nas diagonais, né? Então aqui eu tenho i chapéu derivada em y de z que dá zero, j chapéu derivada em z de x que dá zero, mais k chapéu derivada em x de y que dá zero, menos k chapéu derivada em y de zero dá zero, perdão, k chapéu derivada em y de x dá zero, menos i derivada em z de y é zero, menos j derivada em x de z dá zero. Então, todos os elementos da diagonal, né, todos são nulos. Isso significa que o meu determinante vai dar um vetor nulo, vai dar zero, né, o rotacional de R. Então, eu posso mostrar explicitamente que o rotacional do vetor posição é nulo, tá? Encarando que o vetor posição constitui um campo vetorial de maneira genérica. Então, uma informação que eu vou guardar para depois é que o rotacional do vetor posição é nulo, tá? Isso é uma quantidade que vai ser importante para nós. O meu segundo exemplo é se eu tenho uma função, mas é uma função especial, né? Uma função que é uma representação de um campo escalar. Eu tenho uma função escalar que depende apenas do módulo do vetor posição, em cartesianos, né? Isso é uma função bem particular, né? Ou seja, eu vou estudar uma função que é uma função apenas do módulo de R, do módulo do vetor posição, ou seja, lembrando que R é o quadrado, né? É a soma dos quadrados das coordenadas, né? X, Y e Z. Então, eu tenho uma função escalar, né? Que depende das coordenadas x, y, z, mas depende de uma maneira particular, tá? Ela depende apenas de R, ou seja, ela é uma função da raiz quadrada de x2, y2 mais z2, certo? Ou seja, é uma função de R, né? Ou seja, uma função do módulo do vetor posição. Ou seja, é uma função que tem simetria, né, radial. Então, ela depende só do módulo do vetor posição, módulo de R, na forma de R escrito nas coordenadas x, y, z.
Tá, se eu tenho uma função assim, uma função que depende apenas do módulo de R, eu quero calcular, né, quanto é que é o gradiente dessa função. Então, quanto é que é o gradiente de uma função que tem simetria radial? O gradiente de uma função que depende apenas do módulo de R. Tá? Então, eu vou calcular em detalhe quanto é que é esse gradiente. Então, eu vou calcular quanto é que é o gradiente dessa função, lembrando que f é uma f de R, né? Então, lembrando quem é o gradiente, né? O gradiente é um vetor, né? Cujas componentes são as derivadas da função em cada uma das coordenadas cartesianas, né? df dx, df dy, df dz, com f dependendo em R, que é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, certo? Agora, eu sei as componentes, tranquilo, são as derivadas, vou calcular, por exemplo, a primeira derivada, tá? A componente x do gradiente é a derivada da f relativo a x. Lembrando que a função f é uma função composta, né? Ela é uma função de R, mas R é uma função das coordenadas x, y, z. Lembrando que a f é uma função composta no cálculo, né? Cálculo diferencial, integral. Tá, então aqui eu vou calcular quanto é que é a primeira componente do gradiente, né? Quanto é que é df dx? Lembrando que a f é uma função de R e R é a função de x, y, z. Bom, como a f é uma função composta, para calcular essa derivada parcial, eu vou usar a regra da cadeia, né? Eu vou calcular df em R, calcular a derivada de f em R e depois o cálculo multiplicado pelo cálculo da derivada de R relativo a x. Derivada de função composta. Onde R é uma função de x, né? Explicitamente, ó, lembra R é raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Então, df dx é df dr dx, regra da cadeia. Certo? O df dr mantemos como está, né? Df é a derivada da f relativa a R, né? E agora vamos calcular quanto é que é dr dx, tá? O dr dx, então, é a derivada em x do R, que é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Tá? Então, aqui a gente tem df dr multiplicado pela essa derivada aqui. Ó. Como é que é a derivada dessa quantidade? Bom, isso aqui pode ser, você lembra, né? Isso é a derivada de x2 mais y2 mais z2 na potência 1 meio. Né? A raiz quadrada é a potência 1 meio. A derivada disso é 1 meio, o argumento, que é x2 mais y2 mais z2, 1 meio menos 1, né? Que dá menos 1 meio, vezes a derivada do argumento em x, que é 2x. Então, aqui eu estou escrevendo explicitamente quanto é que é a derivada em x da raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. É 1 meio, x2 mais y2 mais z2 na menos 1 meio, multiplicado por 2x. Fiz a derivada dessa raiz quadrada aqui. Então, finalmente, isso é df dr. Aqui, claro, os dois cancelam, né? Isso é x dividido pela raiz quadrada, né, de x2 mais y2, z2. Ou seja, df dx pode ser escrito como df dr x sobre r. Lembrando que a raiz quadrada dessa tralha toda aqui é o r, né, módulo do vetor posição. Então, a gente consegue mostrar claramente que a primeira componente, né, do gradiente de uma função que é radial, né, o df dx é 1 sobre r, né? 1 sobre r, derivada de f relativo a r, multiplicado por a coordenada x, certo? Se eu repetir, né? Se eu repetir esse mesmo procedimento para as outras componentes do gradiente, né? A derivada em y e a derivada em z, que são as outras componentes do vetor gradiente, vocês conseguem ver que se eu repetir o processo, né, o que eu vou obter é exatamente o que eu obtive no caso em x, né? A única coisa que vai mudar, no final das contas, é o aparecimento da coordenada correspondente naquela direção que eu estou derivando, né? Certo? Então, aqui na derivada da f relativa a y, eu vou ter a mesma quantidade, 1 sobre r df dr, e multiplicado por y. Vocês conseguem ver se eu trocar aqui a derivada, né? Vocês conseguem ver que o df dr e o rzinho vai sempre aparecer nas derivações, né? E a única coisa que vai mudar
vai ser quando eu for fazer o cálculo da derivada do argumento da raiz quadrada naquela variável que eu estou interessado, né? Vai sair, então, y, ou, perdão, aqui é z, né? Ou z nas outras componentes do vetor gradiente, né? Então, df dy vai nos dar 1 sobre r df dr y, e df dz vai nos dar 1 sobre r df dr z. É a única coisa que muda quando eu troco, né, a derivação para outra variável. Então, calculamos já aqui qual é que é a cara, né, das componentes do vetor gradiente de uma função radial. Então, o gradiente de uma função radial, uma função que depende do módulo de R, né, tem essas componentes. Essa é a componente x, essa é a componente y, essa é a componente z. Então, está completinho aqui o vetor gradiente de f, radial. Lembrando que 1 sobre f dr é uma função de R, então a gente pode fatorar. Aparece os fatores em comum aqui, né? Que é 1 sobre r df dr, né? Lembrando que esse vetor que aparece aqui, que foi fatorado, né? Um pouquinho, parece que caiu aqui. Oi, professor. Sim, ele deu uma caída aqui, mas eu percebi. Ele caiu, mas voltou. Uhum. Agora eu percebi. Na aula passada eu continuei falando. Voltamos, tá? Tudo bem? Agora vamos voltar para a apresentação. Se acontecer alguma coisa, só me fale, tá? Então, eu estava mostrando aqui que é o gradiente de f, né? Quando eu fatorei o fator comum às três componentes, né? Eu vejo que o que ficou fatorado aqui é o próprio vetor posição, né? Então, eu posso escrever finalmente, né? O gradiente da função f, né? O gradiente da função f, que é uma função radial, né? Como sendo 1 sobre r derivada de f relativo a r multiplicada pelo vetor posição. O que eu consegui mostrar aqui? Que se eu tenho uma função radial, uma função só que depende do módulo do vetor posição, né? Ou seja, na forma raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, né? O que eu tenho que o gradiente dessa função é proporcional, é um vetor proporcional ao vetor velocidade, certo? Isso é uma segunda propriedade importante, né? Quando eu estou calculando o gradiente de uma função radial, isso me dá um vetor que é proporcional ao vetor posição. Então, eu calculei duas propriedades aqui, tá? Eu mostrei que o rotacional do vetor posição é nulo, e eu mostrei que o gradiente de uma função radial, né, que depende só do módulo de R, é proporcional ao vetor posição, certo? Bom, se o gradiente de uma função radial é proporcional ao vetor posição, a gente pode mostrar que o produto vetorial, né, do gradiente da f radial com o vetor posição vai dar o vetor nulo. Então, se eu tomar o gradiente da função radial, que é proporcional à posição, eu vou calcular esta quantidade, produto vetorial do gradiente de f com o vetor posição. Del f, vetor posição. Aqui a gente tem a normalização, né, do gradiente, que é 1 sobre r df dr, e resta, então, no cálculo aqui, quando eu substituo a expressão do gradiente, né,
eu obtenho o produto vetorial R com R. Lembrando que o produto vetorial de dois vetores idênticos, né, dá zero. Então, aqui é uma segunda propriedade que eu mostro. Além do rotacional do vetor posição ser nulo, quando eu calculo o produto vetorial do gradiente de uma função radial com o vetor posição, isto dá zero. Isso é uma outra propriedade que eu consigo mostrar para funções radiais. Gradiente de uma função radial, vetor com vetor posição, tá o vetor nulo. E aí, finalmente, né, eu estou pronto para mostrar que todos os campos de força centrais serão todos eles conservativos, né? Todos eles vão ser conservativos. Por quê? Só vou lembrar alguns exemplos de campo de força central, né? Os casos mais típicos são o campo gravitacional e o campo eletrostático, né? Aqui eu estou fazendo só um exemplo de partícula pontual, né? Eu tenho as fontes do campo gravitacional e eletrostático. Então, aqui na origem, eu tenho uma massa mzão e uma carga qzão. Então, a massa m maiúsculo e a carga q maiúsculo são as fontes do campo gravitacional e eletrostático, certo? Nas proximidades dessa carga-fonte, né, e nessa massa-fonte, eu vou colocar uma partícula de prova que tem massa m pequeno e carga q pequeno, certo? Então, aqui eu já tenho quem é a direção radial, lembrando que R é a distância da origem até a partícula de prova. O versor R chapéu é o vetor que aponta na direção radial, né? E aí eu posso escrever explicitamente os dois campos de força, né? A força gravitacional, lembrando que a lei da gravitação universal newtoniana, né, nos diz então que a força gravitacional entre duas partículas, massa m grande e massa m pequeno, é proporcional ao produto das massas, né, mzinho e mzão, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, que é o r, né, é uma lei do inverso do quadrado da distância, e é atrativa no sentido que ela aponta, o vetor força gravitacional, aponta em sentido contrário ao vetor radial. Então, lembra que a força gravitacional aqui aponta, claro, contrário, né, ao vetor R chapéu, né? Ou seja, atrativo. Então, aqui está a expressão do campo de força gravitacional entre duas partículas, onde a fonte do campo gravitacional é a massa mzão, né? Eu posso escrever aqui, lembrando que o versor R chapéu, né, pode ser escrito como vetor posição dividido pelo seu módulo, né? Então eu posso escrever o R chapéu como sendo vetor posição R dividido pelo seu módulo R, né? Então ainda posso escrever explicitamente que a força gravitacional é menos G, né? Produto das massas. O R cubo que está aqui é porque eu escrevi o R chapéu em termos de R vetor dividido pelo módulo de R. Então aqui eu tenho R quadrado, com o módulo de R eu tenho R ao cubo, e aqui eu tenho um vetor posição. Se vocês olharem a expressão da força gravitacional, né, entre dois corpos, né, o módulo dessa força, né, além dela ser proporcional, né, ou seja, apontar na direção do vetor posição, né, tem o mesmo sentido do vetor posição, o módulo dessa força é uma função radial. Tá? O módulo da força gravitacional é uma função radial. Por quê? Porque ela é uma função apenas do módulo do vetor posição, é uma função apenas de R. Aqui dentro do R está as coordenadas cartesianas embutidas, né? R é x, é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z2. Certo? Então, a gente consegue mostrar, dá para ver claramente aqui que a força gravitacional é um campo de força central onde o módulo da força gravitacional é uma função radial, certo? E a direção da força gravitacional é na direção do vetor posição. A mesma coisa para o campo eletrostático, né? Se a gente escrever lá da lei de Coulomb, né, para duas cargas, né, a carga fonte Qzão e a carga de prova Q pequeno, né, a expressão da força eletrostática é essa daqui, né? Constante de Coulomb, produto das cargas,
lei do inverso quadrado da distância, né? Quadrado da distância entre as duas cargas e a direção R chapéu, né? No mesmo sentido do vetor radial. Claro que isso aqui pode ser atrativo ou repulsivo, dependendo de se as cargas são sinais contrários ou sinais iguais, né? Vai ser repulsivo para cargas de mesmo sinal e vai ser atrativo, né, para cargas de sinais diferentes, né? Ainda posso escrever o R chapéu em termos do vetor posição, como eu fiz no caso gravitacional, né? E aí eu consigo mostrar que a força eletrostática tem esta cara aqui, né? O módulo da força eletrostática é também uma função radial, né? Uma função f de r, e a direção e o sentido é a direção e sentido do vetor posição. Então, esses dois campos de força, certo? São campos de força que têm módulos, né, da sua força que dependem apenas de R, depende apenas do módulo do vetor posição. Esses dois casos particulares, campo gravitacional e campo eletrostático, são casos particulares de campos de força central geral, tá? O que é um campo de força central, tá? O campo de força central é todos os campos de força que tem esta cara aqui, tá? O módulo desses campos de força sempre são radiais, ou seja, depende apenas do módulo do vetor posição, que é o caso aqui nos dois casos particulares do gravitacional e do eletrostático. E o sentido desses campos de força são os sentidos do vetor posição, tá? Ou seja, eles apontam no sentido do vetor R chapéu, né? No vetor radial, né? Versor radial. Então, campos de força central são todos os campos de força cujos módulos são funções radiais e as direções desses campos de força são direções radiais. Então, por exemplo, a força elástica, né? A lei de Hooke. A lei de Hooke, no caso 1D, ou no caso 2D, ou no caso 3D, também é um campo de força central, né? O módulo da força é sempre radial e a direção é paralela com o vetor R chapéu. Então, aqui eu vou analisar o caso geral de todos os campos de força centrais que obedecem a este comportamento, né? Os módulos são uma função radial e eles apontam sempre na direção do vetor R chapéu, né? Versor na direção do vetor posição, né? O que eu vou fazer aqui? Eu quero calcular, então, quanto é que é o rotacional, né? Quanto é que é o rotacional de um campo de força central que tem esta cara geral aqui. Por que eu quero calcular o rotacional de um campo de força central? Porque eu quero saber se ele é irrotacional ou não. Se o rotacional do campo de força central for zero, esse campo de força, ou os campos de força centrais, vão ser conservativos, né? Então, eu vou calcular. Então, quanto é que é o rotacional de um campo de força central? Bom, lembrando que o rotacional é este produto vetorial, é o nabla com o campo de força, né, que tem essa cara aqui específica, né? Então, aqui no caso, eu vou calcular o produto vetorial do nabla com a expressão das forças centrais, né, que é função radial, apontando na direção do vetor posição, né? É vetor, certo? Aqui eu tenho um produto, né? Aqui eu tenho um produto de uma função escalar com o vetor posição. Então, lembrando que o del é um operador diferencial, né? O del é uma derivada espacial, né? Então, aqui nesse produto vetorial, quando eu aplico o del, o operador diferencial, né? Basicamente, eu vou fazer a derivada do produto, né? Derivada do produto, onde o produto é a função vezes o vetor posição. Então, o del vai ser aplicado a cada uma dessas quantidades usando a regra do produto, né? Então, derivada do produto significa que eu vou primeiro derivar, ou seja, aplicar o del na f de r, né? Ou seja, del vai ser aplicada na f primeiro, vetor r, então eu vou manter a segunda quantidade, que é o vetor posição, né? Mais mantenho o f e aplico o del na segunda quantidade, que é o vetor r. Então, aqui eu estou mostrando explicitamente quanto é que é o rotacional do produto de uma função com um vetor. Tá? Derivo a função primeiro, faço o produto vetorial com o segundo vetor, mantenho a primeira quantidade, derivo o segundo vetor. Então, basicamente, aqui eu abri quanto é que é este rotacional aqui. Né?
Vejam bem, o rotacional que eu abri, né, tem dois termos. O primeiro termo depende do gradiente da f, né? Lembrando que nas forças centrais as funções f são todas radiais, são funções radiais. Ou seja, são funções que dependem apenas do módulo de r. Acabamos de mostrar agora há pouco, né, que o gradiente da f vetor r é nulo se a função escalar f for uma função radial. Então a gente acabou de mostrar anteriormente ali que esta quantidade aqui é nula sempre se a f for uma f de r, né? O rotacional o produto vetorial do gradiente de f com r é zero, dá o vetor nulo, né? E a segunda quantidade, né, vai depender do produto vetorial ou do rotacional do vetor posição, né? Tem a f de r multiplicada pelo rotacional do vetor posição. Se vocês olharem aqui, a gente mostrou também, explicitamente, né, que o rotacional do vetor posição é sempre zero, dá o vetor nulo. Então, eu consegui mostrar aqui, passo a passo, né, usando o cálculo vetorial, né, que ambos os termos aqui no rotacional de um campo de força central geral, né, me dá o vetor nulo. O que isso significa? Que o rotacional de um campo de força central sempre vai ser zero. Qual é que é a consequência disso? Todos os campos de força central vão ser conservativos, né? A gente mostrou na aula passada que uma das definições possíveis para campo conservativo é que eles têm rotacional nulo, né? Então, nesse caso particular aqui, a gente acabou de mostrar, né, no caso geral, que todos os campos de força central, onde exemplos particulares são o campo gravitacional e o eletrostático, né, todos os campos centrais têm rotacional nulo e automaticamente todos os campos centrais são conservativos, né? Então, o campo gravitacional é um campo conservativo, o campo eletrostático é conservativo, a força elástica, o campo de força elástico é um campo de força conservativo e assim por diante, tá? Todos os campos de força central que tem esta cara aqui, né, cujo módulo do vetor força depender apenas do módulo do vetor posição e a direção sempre for a direção radial, R chapéu, todos eles vão ter rotacional nulo e todos vão ser conservativos. Tá? O que fica daqui é que todos os campos de força central são conservativos porque ele tem rotacional nulo, né? Eu vou agora mostrar uma outra propriedade que vai ser super importante para a gente poder, dado que um campo de força é conservativo, ou seja, tem rotacional nulo, eu posso escrever este campo em termos de uma função escalar. Tá? Então, eu vou mostrar aqui que se eu tenho um campo que tem rotacional nulo, eu sempre vou poder escrever ele em termos de uma função escalar. Tá? Eu vou mostrar aqui claramente. Por que eu vou precisar disso? Porque essa propriedade aqui vai nos definir energia potencial. Tá? Lembrando que a gente sempre pode escrever um campo vetorial, se ele tem rotacional nulo, em termos do gradiente, né, de um campo escalar. Então, vou usar essa propriedade matemática para a aula que vem. Né? Então, eu quero mostrar que o rotacional do gradiente de uma função escalar é nulo. Eu vou calcular o rotacional do gradiente de uma função escalar. Seja uma função qualquer. Aqui não precisa ser central, tá? Pode ser qualquer função das coordenadas que constitui um campo escalar, né? Então, a minha função f é uma função das coordenadas x, y, z, coordenadas cartesianas, né? Lembrando que eu quero calcular o rotacional do gradiente. Então, lembrando quem é o gradiente da função escalar f, né? O gradiente é um vetor, né? Cujas componentes são as derivadas da f em cada uma das direções espaciais. Aqui é o vetor gradiente de f, esse está aqui. O que eu quero agora calcular, sabido quem é o gradiente de f, né? Calcular o rotacional deste gradiente, ou seja, calcular esta quantidade aqui, né? Rotacional é o nabla vetor
vetor, produto vetorial com um determinado vetor. Esse determinado vetor que eu quero olhar aqui em particular é o gradiente. Tá? Então, quanto é que é o rotacional do vetor gradiente? Quanto é que é o rotacional do vetor gradiente? Ou seja, eu vou calcular nabla vetorial gradiente. Lembrando que o gradiente é um vetor, né? Então, como é que eu vou calcular isso? Bom, como é um rotacional, como é um produto vetorial, eu vou calcular o produto vetorial usando aquele determinante, né, da matriz 3x3. Então, eu vou calcular o determinante da matriz 3x3, onde a primeira linha são os versores, né, o IJK. A segunda linha dessa matriz quadrada 3x3 são as componentes do operador nabla-del, são as derivadas parciais, né, del(x), del(y), del(z). E a última linha, né, da matriz 3x3 são as coordenadas, as componentes cartesianas do último vetor aqui, né? Neste caso, o vetor aqui é o vetor gradiente, cujas componentes cartesianas estão aqui. São as derivadas da f relativa a cada uma das direções espaciais, né? Aqui a última linha da matriz 3x3, que eu vou calcular o determinante, né? São as componentes do gradiente. Del f, del x, del f, del y, del f, del z. Aqui eu estou calculando explicitamente o determinante, né? Daquele jeito que eu calculo por diagonais, né? Então, se eu fizer o determinante dessa matriz 3x3, né? Lembrando que neste caso aqui eu vou ter que lembrar que as derivadas parciais tomadas em ordens distintas, né, me dão o mesmo valor da derivada, né? Então, aqui quando eu for calcular o determinante, eu vou ter quantidades assim, ó, por exemplo, né? Eu vou ter a derivada da f, a derivada em x e em y. E também eu vou ter derivadas da f calculada em y e em x. Então, eu tenho derivando a f em ordens distintas nas variáveis de diferenciação, né? Tem um teorema do cálculo, né, do cálculo diferencial integral, que é o teorema de Schwartz, né, que garante que a ordem que eu tomo as derivadas aqui não importa, sempre vai dar a mesma quantidade, tá? Isso significa, por exemplo, que del f, del x, del y é igual a del f, del y, del x. A ordem da aplicação das derivadas parciais não implica no valor da derivada. Então, quando eu calcular o determinante dessa matriz 3x3, explicitamente eu vou ter que calcular derivadas mistas, né? E eu vou lembrar o teorema de Schwartz para mostrar que essas derivadas mistas nas mesmas variáveis sempre vai dar a mesma quantidade, né? Por exemplo, aqui na componente y, né, desse determinante que eu vou calcular aqui, eu vou ter justamente essas derivadas, tá? Derivada em y, da derivada em z da f. E depois eu vou ter a derivada em z da derivada da f relativa a y. Vejam bem que nesses dois termos, né, eu estou derivando nas duas variáveis y e z em ordens inversas, né? Aqui primeiro em yz e depois em zy. A mesma coisa para as outras componentes do vetor rotacional do gradiente, né? Então, consigo mostrar explicitamente, né, que esse determinante aqui me dá um vetor nulo, tá? Usando a igualdade de Schwartz. Então, aqui eu mostrei explicitamente que para qualquer campo escalar, ou seja, para qualquer função escalar f, né, que depende das coordenadas, apenas das coordenadas, né, o rotacional do gradiente dessa função escalar sempre dá zero. Tá? Então, a propriedade que eu estou mostrando aqui é, para uma função escalar qualquer, né, o rotacional do gradiente de uma função escalar é nulo. Certo? É nulo. Por que isso é importante para nós? Tá? Qual é que é a consequência dessa propriedade que eu acabei de mostrar, que vale para qualquer função escalar? Tá? Vejam bem, se a gente tem um campo que é irrotacional, né? Ou seja, um campo vetorial A que é irrotacional, isso significa que para ele ser irrotacional, o rotacional dele é o vetor nulo, né? Ou seja, o rotacional de A é zero, isso significa que ele é rotacional. A gente sempre pode escrever ele, né, esse campo vetorial que é irrotacional, como um gradiente de uma função escalar. Tá?
Por quê? Se eu tenho um campo vetorial que eu vou escrever ele como gradiente de uma função escalar, sempre ele vai obedecer rotacional nulo, né? Certo? Se eu comparar essa expressão com essa aqui, eu consigo mostrar que se o campo A é rotacional, o A pode ser escrito como justamente como o gradiente de uma função escalar. Tá? No caso isso aqui é cálculo vetorial, né? Se eu tenho um campo vetorial A geral, tá? Que é irrotacional, que tem rotação não nula, sempre usando esta propriedade aqui que eu acabei de mostrar, né? Sempre eu posso escrever ele como o gradiente de uma função escalar. Qual é que é a aplicação física dessa propriedade geral matemática aqui para campos irrotacionais, né? Lembrando que no caso físico a gente mostrou na aula passada, agora a gente trabalhou um pouquinho também, né? A gente mostrou que os campos de força conservativos, né? Que vão ser os campos de força onde a energia mecânica vai ser conservada, né? Por isso que ele é chamado conservativo, né? Os campos de força conservativos, campos de forças conservativos, como exemplo, acabamos de mostrar que todos os campos de força centrais são conservativos, né? A gente sabe que todos eles são irrotacionais, né? O rotacional dos campos de força conservativos são nulos. Essa propriedade que eu acabei de mostrar aqui significa que todos os campos de força conservativos, e os centrais são um exemplo, né? Podem ser escritos como o gradiente de uma função escalar, certo? Então, na aula que vem, a gente vai escrever, então, o campo de força conservativo como o gradiente de uma função escalar. Quem é a função escalar que a gente vai utilizar na aula que vem? A função energia potencial. O que é a função energia potencial? Bom, ela é uma função escalar, é uma função das coordenadas, né? Então, por exemplo, se a gente lembrar quanto é que é a energia potencial elástica, ela é 1/2 de kx ao quadrado. É uma função das coordenadas. Ela é 1/2 de k vezes x2. X ao quadrado é coordenada x, certo? Então, a gente vai mostrar genericamente na aula que vem que se eu tenho um campo de força conservativo, e a gente sabe que ele é irrotacional, ele tem rotacional nulo, a gente sempre pode escrever ele como um gradiente de uma função escalar, e esta função escalar, a gente vai designar ela como sendo a função energia potencial. Eu só posso, então, definir função energia potencial para campos de força conservativo. Se o meu campo de força não for conservativo, eu não posso definir energias potenciais. As energias potenciais só estão relacionadas a campos de forças conservativos, né? Então, quando eu for calcular, por exemplo, quanto é que é a função energia potencial total de uma partícula sujeito a várias forças conservativas, né, eu vou somar todas as energias potenciais associadas a cada um desses campos. Para cada campo conservativo, teremos uma função energia potencial associada, certo? Também na aula que vem a gente vai mostrar que se o campo de força conservativo pode ser escrito como o gradiente de uma função escalar, a gente vai mostrar também que o trabalho realizado sobre a partícula quando o campo de força é conservativo vai ser o negativo da variação da energia potencial correspondente. Então, a gente vai fazer uma generalização do que a gente viu quanto à variação da energia cinética, né? A gente mostrou que o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética. Agora, na aula que vem, a gente vai mostrar que se eu estou só com campos de forças conservativos, o trabalho realizado pelas forças de campo conservativo, né, vão ser o negativo da variação da função energia potencial. Então, na aula que vem, o ponto de partida vai ser a identificação que os campos de força campos de forças conservativos, né, são irrotacionais, e a gente vai poder escrever em termos de funções escalares, e a função escalar que a gente vai escolher vai ser definida como sendo a energia potencial, né, associada àquele campo conservativo. Certo? Na aula de hoje era mais para exemplos, né, para ficar mais fixado toda essa parte operacional, né,
de cálculo de trabalho, identificar se um campo de força é conservativo ou não, para a gente, na aula que vem, então, definir energia potencial e definida a energia potencial, a gente pode escrever, então, a energia mecânica do sistema, né, e mostrar em que condições a energia mecânica vai ser conservada, né. Eu vou ter só conservação da energia mecânica se os campos de força que estão atuando sobre a partícula forem conservativos, né. Se eu tenho algum campo de força que não é conservativo, a minha energia mecânica não vai ser uma quantidade conservada, né? Ela não vai ser uma constante de movimento, né? Certo? Então, encerro aqui a aula de hoje. Lembrando que na próxima aula, que seria na quarta, né? Não teremos a aula porque vai ser feriado, né? Então, na semana que vem, segunda, terça e quarta são dias não letivos devido ao carnaval, né? Então, a nossa próxima aula é daqui a uma semana. Na próxima sexta, né? Nós retomamos a nossa próxima aula, falando dos temas que eu acabei de falar, né? Definição de energia potencial e definição de energia mecânica e as condições para a conservação da energia mecânica. Certo? Se vocês têm alguma dúvida, a gente tem tempo, né? Considerando um pouquinho mais cedo. Temos para pergunta, dúvidas. Né? Lembrando que amanhã, de noitezinha, amanhã à meia-noite, termina o prazo, né? Para a atividade da semana 1. Então, amanhã de noite termina o prazo da atividade corrente e eu vou colocar a atividade nova, né, correspondente às aulas dessa semana, tá? Então, vocês lembram bem que a semana que vem já tem atividade desta semana, certo? Só ir acompanhando Moodle. Tá bem rápido a gravação das aulas, a aula passada, de quarta-feira, já está disponível, né? Ainda bem que terminou, houve a queda da rede bem no finalzinho da aula, eu consegui estar com toda a aula gravada, praticamente quase toda, por isso que eu retomei o último exercício que a gente estava fazendo na aula de hoje. Certo? Fico aqui à disposição de vocês, se não tem dúvidas, quem for, bom feriadão, bom descanso, né? Voltamos na sexta-feira, né? Certo? Os slides da aula já estão lá, então só assim que for gravado no fim de amanhã de noite, domingo já deve estar gravado, eu já coloco a gravação da aula de hoje lá, né, para vocês terem. Então, para quem vai, bom feriado, bom descanso, boas atividades, se cuidem aí. E voltamos sexta-feira, né? Próxima sexta-feira, depois do feriadão.